melhor, 14 e 15. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 14 e verso 15. Vamos pedir a iluminação do Espírito do Senhor sobre as nossas vidas. Bondoso Deus, em nome de Jesus, estamos aqui te cultuando e bendizendo o teu nome, porque reconhecemos que o Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória. Venha, Senhor, sobre as nossas vidas e nos dê sempre a tua paz. E nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos abençoe, Senhor, nos abençoe na leitura e na pregação da tua palavra. Para tanto, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito, mais uma vez, em nome de Jesus, nos ilumine para que possamos entender o que o Senhor deseja para nós outros. A simples leitura desse texto, Senhor, com a iluminação do teu Espírito, já será suficiente. Mas entendemos, Senhor, que também a pregação da tua palavra é muito importante para a nossa edificação, para as nossas vidas nesta noite. Sustenta, Senhor, aquele que fala e aquele que ouve. Todos nós aqui necessitamos da tua graça, a graça da iluminação do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém? Palavra do Senhor em 2 Crônica, capítulo número 20, verso 14, verso 15. Faremos juntos esta leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Leiamos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Poderia sentar. Que texto incrível. Toda vez que eu faço a leitura aqui, eu fico realmente impressionado como Deus age na vida do seu povo. Ele usa todos os meios, todas as formas. Se ele quiser parar o tempo, ele para. Ele abre a terra, ele levanta profetas para que seja usado, e assim ele mostra onde os inimigos estarão. É o caso de Eliseu com os assírios. É esse Deus que, de uma forma muito extraordinária e maravilhosa, ele habita em nós através do seu Espírito e não nos destrói, porque somos pecadores, e não vai fazer isso por um motivo: por causa do seu amor para conosco. O Senhor nos ama de tal forma que nós não temos palavras suficientes, a não ser em Cristo Jesus. Dizer que temos razões, que temos méritos, quanto a Deus, ter os méritos de Deus, não dá. A graça comum é dada a todas as pessoas. A chuva que cai, o sol que chega e tudo mais. Oportunidades de emprego, oportunidades outras de cura, tudo isso é dado. Não é algo específico para o mundo cristão. Mas existem algumas coisas que o Senhor resolve fazer de forma particular. Ele nos envolve de maneira que nós vamos dizer o seguinte: bendito seja o nome do Senhor. E nós estamos muito agradecidos por isso. Quando do primeiro hino, eu estava conversando com o presbítero Robson, e falei assim: rapaz, há muito tempo
não leve isso para nenhuma área pentecostal, revelação, por favor, não façam isso não. Eu sonhei com esse hino. E o Teódulo talvez vai lembrar disso. O Teódulo trabalhou comigo aqui um tempo, me ajudando em muitas coisas. Eu falei assim, Teódulo, eu estou com um hino na mente, e nós fomos conversando, e aí eu contei eu lembrei de uma frase do hino, e ele me deu a cópia do hino. Talvez você vai lembrar de um negócio desse. Nós estávamos aqui, e ele falou assim, olha, essa é a partitura do hino. E eu acredito que eu tenho. Eu ainda vou pegar isso e vou fazer um quadro. Porque é um tipo de música que, além de nos edificar, ela nos motiva, nos dá uma sensação que nós estamos com Cristo à nossa frente, estamos dentro de uma batalha, e nós vamos vencer. É uma coisa incrível. E essas batalhas são de forma diversas. Cada um de nós aqui estamos travando a nossa. De algum jeito, de alguma forma, estamos no campo de batalha. Cada um de nós. E nós não podemos, de maneira nenhuma, dizer que a batalha daquela pessoa é menor do que a minha. Que cada um tem a sua questão interna. Claro, determinadas situações são muito mais graves. Mas vamos botar isso na mão de Deus, o Senhor que sabe, porque eu não conheço o coração das pessoas. De repente, algumas situações são tão fáceis para uma e para outras não são. E assim, cada um vai vendo como é que vai resolver isso. Mas a grande questão não está aí. Se uma batalha é tão difícil ou não é difícil, a questão é quem eu estou confiando. Isso é que vai fazer a diferença. Então, estamos aqui com o livro das Crônicas, e você vai lembrar comigo que antes disso você tinha o livro dos Reis, 1ª, 2ª Reis. Então, antes do livro de Reis, você vai ter Samuel, um período que não tinha reis. E você vai lembrar que houve, então, uma pressão em cima de Samuel para que chegasse o rei. Forçaram a barra em cima de Samuel. Samuel fica triste, fica imaginando aquele profeta, e vai falar com Deus, vai reclamar, Senhor, o pessoal está me rejeitando, estou muito triste, eu estou fazendo o meu papel, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas o povo está me rejeitando. E a palavra é o seguinte, do Senhor, não, na verdade não é contigo não, a questão é comigo. Vou dar um rei para eles. Explica que quando nomear um rei, parte do que eles estão produzindo vai tudo lá para o rei. E isso se transformou da monarquia. Então, no momento que isso acontece, a monarquia estabelecida, essa dobradiça, Saul é ungido, depois Davi, depois Salomão, e esse monte de reis, até esse chegar aqui, em Josafá. Muito bem. Aí você vai ter o sistema de governo, monarquia e outros mais. Fato é que nós alimentamos isso até por questão de proteção, que há uma necessidade dessas coisas. Bom, o fato é que agora você está comigo aqui com Josafá. E antes desse texto, do capítulo 20, você vai perceber, no 19 nem tanto, mas no 18, que houve uma peleja muito grande, onde Acabe chama Josafá para ser o seu aliado, e acaba perdendo a guerra. Josafá não morre porque não era o dia dele. Mas Acabe não teve essa sorte. Foge, alguém pega uma flecha, joga para o alto e acerta entre a armadura do homem. Gente, já viu aquele negócio que o cara está marcado, está um alvo? É assim. Porque Acabe era mau. Pensa numa pessoa ruim. Ele e a esposa. Ô, casalzinho difícil. Queria alguma coisa, ia lá e tomava. Tomava. Só que eu estava observando, depois que acaba a peleja, Josafá volta, o profeta vai lá e dá-lhe um puxão de orelha em nome de Deus. O profeta vai repreender no capítulo 19 a Josafá. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém.
O vidente Jeú, filho de Anani, sai ao encontro do rei Josafá. Ele disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Está falando de Acabe. Porque por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Isso que o profeta está dizendo? Ó, tu não vai ficar livre não, tá? A grande dificuldade talvez da maioria dos cristãos é entender que existe consequências nos nossos atos. Existem pessoas que, não, eu fiz as minhas besteiras, eu fiz o que tinha que fazer, vou para a casa de Deus, boto o joelhinho no chão, pedi o meu perdão e tudo foi resolvido. É mesmo? Lembra da fatura do cartão de crédito? Ela chega. Não tem conversa. O que, na verdade, chega sobre nós é a segunda parte. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a quê? A Deus. Aí a nossa vantagem está aí. Mas as consequências chegam. Em várias áreas na nossa vida. E isso é duro demais. O que ameniza, que é a misericórdia do Senhor, nos alcançam a cada dia. E você sabe o que é misericórdia. Nós merecíamos um castigo muito forte, o Senhor fala, é até aqui. Daqui para frente, não. Isso é um ponto importante para nós. Mas nós somos cobrados, nós somos avisados, e na verdade somos repreendidos. Até é um respaldo bíblico. O Senhor, Ele corrige a quem Ele odeia ou quem Ele ama? Pois é. Então, sinta-se amado por Deus quando recebe a correção do Senhor. E não fique totalmente abatido, não. Se eu tenho que chorar, você chore. Senhor, faça como Davi. Quando ele está naquela caminhada em que o seu filho fez um golpe de Estado, e vem alguém e começa a tacar pedra nele, amaldiçoá-lo, e vem o general e fala o seguinte, rapidinho, ó, minha lâmina está afiada, eu tiro da espada, corto a cabeça e trago para o senhor aqui. O que o senhor fala? Me dá ordem? Ele fala, não, rapaz, eu mereço o que esse cara está falando. Porque foi profetizado isso. Porque eu fiz uma besteira muito grande lá atrás. E o Senhor disse, o que você fez em oculto, eu vou colocar tudo às claras. E fez mesmo. Natan que o diga. Foi lá no castelo e falou assim, ó, não vai ficar barato para você não, tá, Davi? Você vai ser um homem segundo o coração de Deus, mas Deus vai cobrar de você. E isso é importante para nós. E eu estou chegando já no texto. Eu estou chegando no capítulo 20. Quando nós mostramos Josafá aqui, foi um homem muito importante, um rei muito importante. Foi um excelente administrador. Foi aquela pessoa que resgata a lei de Deus. Ele coloca, então, a lei de Deus novamente acessível ao povo de Deus. E por que isso? Porque as pessoas tinham esquecido o Senhor. Esse é um homem também piedoso. Pecador, mas é piedoso, tal como nós. Salvo pelo sangue do Cordeiro, mas temos pecado ainda. Ainda está esse maldito veneno correndo no nosso sangue. Para nossa sorte, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos auxilia e nos fortalece, porque se eu e você ficarmos apenas no pensamento de que somos pecadores e não temos chance, Satanás bateu palma. Mas você tem que dizer, eu sou um pecador, o Espírito Santo fala no meu coração, me leva ao arrependimento, porque é isso que ele produz, e eu então peço perdão ao Senhor, e eu avanço na certeza que o Senhor está me perdoando, e daqueles pecados eu não vou fazer mais. Isso é algo que fortalece a sua vida. Isso é algo que te fortalece. E avança então com Josafá. Então esse é o homem, um homem administrador, um homem piedoso, é um homem que prepara a defesa contra os filisteus. Inimigo constante do povo de Deus, os filisteus. É ele que encoraja o povo a adorar ao Senhor. Josafá é esse homem. Ele aprende certinho. Quando o profeta vai lá e o repreende, ó, o que você fez não foi bom não. Mas você tem uma coisa positiva.
Você afastou os postes ídolos, ou seja, está afastando o povo da idolatria e está levando o povo de Deus a adorá-lo na beleza da sua santidade. A questão positiva do crente está também aí. Qual é a questão positiva nossa? É que temos a marca de Cristo no nosso coração. Não somos um povo qualquer abandonado. Por isso que, na verdade, a nossa guerra maior não está contra o sangue ou a carne, é uma questão espiritual fortíssima. Esse dia eu estava ouvindo um pregador, e ele vai dizer algo que me deixou assim, muito reflexivo. Quando Jesus vai dizer, aí está vindo Satanás, aí está vindo o inimigo, mas eu não tenho nada dele, e ele não tem nada de mim. O que Jesus trata disso aí é o seguinte: a nossa carne, lamentavelmente, vou falar por mim, ainda está influenciada pelo pecado. Mas quando Jesus fala isso, ele vai dizer, quando Satanás chega nele, não vê nenhum pecado, não vê nada que poderia acusá-lo, que poderia trazer uma chantagem, que poderia jogar no rosto de Jesus, ao contrário de muitos de nós. Se Satanás viesse aqui, eu costumo dizer o seguinte, para mim não precisa nem vir Satanás, pode vir um anjo lá, um Exum, um negócio assim, que pronto. Satanás é para os tops, né? Sila Malafaia, quem é Hernandes de Aloba, lá. Para mim, mandar Satanás para quê, gente? Só mandar um demônio normal. Satanás vai lá para resolver um problema de gente grande. Eu estou pequenininho, vai fazer o quê? Manda um Exum qualquer lá, naquele cara lá de Santa Elias, para ver o que acontece. A minha sorte, e a tua também, é que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Quando ele está vindo lá do Japão, que foi mandado por Satanás, no meio do caminho o anjo pergunta, Deus manda, vai fazer o que lá em Mesquita? Ele vai falar, eu vou tentar o Luiz. Não vai assim não. Você pode até ir, mas eu vou ficar acompanhando. Então, veja o que está acontecendo aqui. Uma ação terrível. Os moabitas, os amonitas, tem mais gente aqui. Os moradores do Monte Seir. Esse pessoal, esse exército maligno, marcham contra Jerusalém. Não era pouca gente não, tá? Gente má, terrível, não era só conquistar a cidade, era maldade. Irmãos, não vou nem entrar em detalhe do que esses homens faziam quando entravam na cidade. Tentem imaginar as coisas mais terríveis. Então, no momento em que eles se reúnem, Josafá sabia da destruição e da questão terrível que poderia acontecer em Jerusalém. Eles entrariam em Jerusalém, na cidade. Eles iam matar e fazer tudo de ruim com as pessoas. Tudo de ruim com as pessoas. Então, você viu comigo que os moabitas e os amonitas tinham essa intenção de destruição. E quem eram essas pessoas que estavam ali contra Josafá, contra o povo de Deus, contra o rei de Judá? Eles eram descendentes de Ló. Lembra dele? Sobrinho de Abraão? Sodoma e Gomorra, lembra dessa história? Ele mete o pé, a mulher vira estátua de sal, ele vai, todo mundo, as filhas pensaram que todo mundo foi destruído, só tinha eles, e o que acontece lá, na caverna? Incesto. Sai essa turma aqui. Ô destruição, está vendo as consequências? Olha que situação. E eles não sossegam, não. Vão sempre perseguir o povo de Deus. Só que, quando Josafá, ele percebe isso, essa grande multidão, e eu vou seguir aqui um pouquinho a linha do texto, ele tem medo, diz as Escrituras, por causa do grande exército que vem contra ele.
E de onde surge o medo, irmãos? O medo tem origem no jardim do Éden, por causa do pecado. Aí você vai ligar o capítulo 19. Caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Capítulo 19, verso 2. Porque ele foi lá apoiar Acabe. Isso foi um ponto. Será que é agora que o Senhor vai me cobrar isso? Esse é o momento? Percebe? Pecado, medo, pronto. Mas Josafá, ele vai pegar a segunda parte do que o profeta fala com ele. E ele se apega nisso. Ele se apega em quê? Ele se apega na fidelidade de Deus. Ele se pega na bondade de Deus. E é isso que nós temos que fazer. E como é que ele inicia isso? Ele inicia orando, jejuando ao Senhor. Porque esse é um ponto, irmãos, que é muito importante para a igreja. A sua dependência total em Deus. Isso é um ponto importante para nós outros. Irmãos, eu não conheço ninguém que fretou com o pecado e se deu bem. Se você conhecer uma pessoa, você olha, pastor, fui lá, me lambuzei todo e ninguém me puniu. Espera. Aguarda para tu ver. Todo mundo tomou a cipuada de Satanás. Não conheço ninguém. Por isso que a Bíblia vai dizer, a aparência do mal tu faz o quê? Mete o pé, faz gols novos. Some. Tá ali, eu vou para lá. Tá aqui, eu vou para lá. Pô, mas tu não é corajoso. Amigo, olha só. O que está ali é pior do que tu imagina. A desgraça é muito maior. Ali só é a ponta do iceberg. Titanic, o cara falou, nem Deus afunda. Lembra dessa história? Pois é. A arrogância, prepotência do capitão. Não lembraram nem de levar o binóculo para saber do iceberg. Força total para chegar em Nova York. Deu de cara com o iceberg. E assim alguns crentes. Esquece da santa providência de Deus, esquece das escrituras da palavra e acaba naufragando de forma terrível. Isso quando ele vai sozinho, já é ruim, mas não é assim. É uma desgraceira total. Leva tudo junto com ele. Então observe o que o Josafá faz. Para que ele então, ele tenha o livramento do Senhor, ele vai depender do Senhor. E ele então, na sua oração, ele convoca não somente os seus príncipes, as pessoas próximas, ele convoca todo o povo. A Escritura vai dizer que todos se reuniram ali. Talvez alguém vai lembrar que no ano passado nós fizemos um evento aqui nesta igreja. E ele tinha um propósito. Um propósito. Claro, está debaixo de adorar o Senhor sempre. Mas nós nos reunimos aqui, pelo menos da minha parte. Eu pedi ao Senhor, Senhor, quebranta o meu coração. Muda a minha perspectiva de vida. Senhor, aquilo que eu fiz, que o Senhor não se agradou, me perdoa. Eu me recuso a entrar um ano de 2024 com a mesma perspectiva de 2023. Eu não quero isso para a minha vida. Ali eu pedi isso. E vou falar para você, estou muito feliz. Porque o Senhor tem cuidado de forma maravilhosa na minha vida, na minha família, enfim. Não é mar de rosa, eu quero dizer que eu estou entendendo que Deus está tratando. E isso é importante para nós. E por que o pastor da igreja fala assim? Porque eu entendo do meu pecado. Eu sei que eu sou pecador. E careço da graça de Deus. E se você não entende isso, tem que ler as Escrituras de novo. Você tem que voltar para a Bíblia e entender que todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, ou da glória de Deus. Mas é isso que Josafá faz. Faz o quê? Ele se coloca de forma quebrantada. Ele chama o povo.
E na oração ele vai fazer algumas lembranças. No finalzinho aqui, dos versos 10, ele vai dizer que o Senhor poupou os amonitas e os moabitas. Lá em Deuteronômio você vai ver isso. Quando eles saem da terra, quando ele está então indo para a terra prometida, aquele período dos 40 anos, quem estava na frente e resistia ao povo de Deus era derrotado, irmãos. Não tinha conversa, não. E quando o Senhor viu os moabitas e os outros, ele olha, esse povo aí não. Mas por quê? Em respeito a Ló. Entendeu agora? Não, esses não, eu vou poupá-los. Vocês vão até fazer coisas, negócios com eles, mas não vai destruir ninguém. E Josafá vai lembrar, Senhor, nós fizemos isso, e agora eles vêm retribuir com maldade? Isso é um ponto que nós precisamos ver. Irmãos, o crente não pode nunca deixar de fazer lembranças importantes na sua vida. Pessoas que em algum momento lançou mão a seu favor, que em algum momento orou por você, e pessoas que na verdade cuidaram de você. Você não pode mostrar o calcanhar para essas pessoas. Na verdade não deveria ser para ninguém. Isso chama-se gratidão. Isso é gratidão. Você tem que resistir. Você, não, eu não posso fazer isso, porque em tal dia, eu lembro. Aí você vai lembrar. Você foi beneficiado pelo favor daquela pessoa. E por que agora eu vou prejudicá-la? Não, não vou fazer isso não. Que outros possam fazer, eu não. Estou fora. Esses povos são ingratos, porque o inimigo está usando. Percebe o raciocínio? Então Josafá começa a falar, olha, não tem condição. Só que a coisa estava piorando. Ele vai dizer no verso número 12, exclamou, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Só Deus poderia fazer isso. Só Deus, na verdade, poderia deter aquele exército. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Irmãos, um rei fala isso, não dá uma ideia de total fraqueza? Pois é. Eu lembro muito do Planeta dos Macacos. Não, Planeta dos Macacos não. Esses filmes agora que vem do macaco. Onde tem o César fala, nesse aí o César fala. Tem um que ele vai brigar ou vai ser atingido por um outro macaco, que é a destruição dos seres humanos. Estou quase lembrando o nome do outro macaco, feio para danar. Estava maltratado o bicho. Sei que ele foi maltratado, comba, coisa assim, gente. Bom, o fato é que você deve lembrar desse, se você viu esse filme, é onde eu quero chegar. Que o César é atingido, mas não morre. Aí o humano vai dizer para ele, César, você tem que tomar uma decisão. Você tem que ir lá e falar com os outros macacos para poder não fazerem o que o outro está querendo fazer. Aí o César vai dizer o seguinte, eu tenho que me recuperar. Está muito bem, porque macacos não ouvem macaco doente. Fraco. É o mundo animal. Diferente dos seres humanos, que a nossa mente, as pessoas podem estar idosas, debilitadas, mas o que ele fala, nós conseguimos entender. No mundo animal, o que vale é a liderança na força. Agora, eu estou transportando isso para esse verso número 12. É um rei, acostumado com batalha, mas ele está totalmente rendido diante da situação. Porque o que ele está começando a dizer é o seguinte, se o Senhor não agir, nós não vamos conseguir. Eu preciso da sua ajuda. Eu olho para esse verso número 12, e o que o Senhor falou no capítulo 19, a respeito dele, que ele foi ajudar lá Acabe, mas no segundo momento ele vai dizer, olha, como ele está sendo fiel a Deus, o Senhor está olhando para ele. Josafá, então, ele coloca toda a sua confiança no Senhor.
Porém, os nossos olhos estão postos em ti. É o que ele vai dizer no verso 12. Todo Judá estava em pé. No verso 14, vem o Espírito do Senhor, usa um levita, e nesse uso do levita, tenta imaginar, aquele homem levantando, no meio daquela multidão, e traz uma palavra. E a palavra é essa: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O que está acontecendo aqui no verso número 15? Que Deus assume o controle. E é isso, por vezes, que nós esquecemos. É que o Senhor deve assumir o controle sempre da nossa vida. É o Senhor que está cuidando de nós. Estamos tomando atitudes? Estamos resolvendo situações? Claro que estamos. Mas nós precisamos depender da graça de Deus, do controle do Senhor. Por vezes, meus irmãos, tomamos decisões extremamente precipitadas. E depois nós vamos botar culpa em Satanás. E Satanás olha para nós com aquela cara de paisagem e fala assim: olha, tu me superou, hein? Porque ninguém merece. Ninguém mandou você fazer isso. E tu fez, agora vai botar a culpa em cima de mim? Não foi assim no Jardim do Éden? Observe a sequência de situações. Então, meus irmãos, o Senhor está tratando aqui com esse povo de forma maravilhosa. E não fica só nisso, não. Ele pede para o povo ouvir essa palavra e vai dar orientações. No verso 17, eu fico assim, de queixo caído. Ele vai dizer: olha, diante dessa batalha, com esses 3 reinos se aproximando de vocês, essa grande multidão, o que você vai fazer? Neste encontro não tereis, verso 17 do capítulo 20, neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição. Agora é que é um negócio interessante. Ficai parados. Vou contar para você, se sou eu, um joelho bate no outro e é difícil de parar. Hein? Uma multidão se aproximando e tu está ali parado olhando aquilo tudo. É o que Deus está falando. E isso é algo que é muito difícil para muitos de nós. Determinadas situações, não podemos nos movimentar muito antes que Deus mande. Mas nós somos muito apressados. A maioria de nós somos muito apressados. Acabou de orar, meio segundo de oração já parte para fazer as coisas. Não é? Mas eu orei, orou como? E já sai ali desesperado. E todo mundo, o que aconteceu? Não, eu tenho que resolver. Então tá bom, vai lá e resolve. Aí dá com os burros d'água. Porque eu tive que fazer, eu sou assim mesmo. Então continua assim, vai morrer assim. O que o texto está dizendo, que existem situações que nós precisamos parar, acalma o nosso coração, confia em Deus e vamos ver qual é a saída que o Senhor vai nos dar. Um dos pontos é esse: lá na batalha, você não vai pelejar. Até porque ele está dizendo de quem é a peleja não é do povo, mas é de Deus. Verso 15. No verso 17, ele vai dar as instruções. E vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Mais ainda, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro. Então amanhã é o grande dia. É o dia da peleja. Vamos nos preparar. Escudo da mão, lança, espada, tudo que é possível. Eu estou imaginando isso. O povo foi. Só que tem um outro detalhe. Se surpreendam com isso. Agora eu fiquei feliz da vida, Teódoro. É contigo, amigo. Numa parada dessa aqui, eu e a turma dos presbíteros ficaríamos na retaguarda e o Teódoro com o coral lá na frente, Teódoro. Oh, que coisa boa! Os inimigos com tudo ali
com sangue no olho, e tal Teódulo cantando. Os guerreiros se preparam para a grande... É luta? Ó, que coisa! Vocês todos lá na frente e eu aqui só olhando o que vai acontecer. Ele percebe o raciocínio? Tu está imaginando isso? Isso é possível ao humano? Não, mas é possível com Deus na frente, meus irmãos. Porque quando nós cultuamos ao Senhor, nós confiamos nele. O culto que fazemos aqui não é em nome do à toa, é em nome de Deus. Nós colocamos a nossa ansiedade, nós colocamos os nossos erros, nós viemos aqui como somos, porque Deus conhece o nosso ser. E Ele está dizendo, vem meu filho, senta nesses bancos aí que eu quero falar contigo. Eu quero que você me adore. Antes de você iniciar uma grande peleja, me adore, me busque de todo o teu coração, com toda a tua força. Mantenha-se firmes, mantenha-se corajosos e confiantes. Então, Josafá, verso 18, fez algo que nós precisamos fazer constantemente. Prostrar-se diante do Senhor. É interessante isso. Eu ainda consigo lembrar, no momento em que eu estava sendo ordenado, e por algum motivo eu fiquei com o joelho para cima, não sei por quê. E aí um presbítero botou a mão sobre mim e falou assim, Luiz, é importante você se prostrar. Mas eu não fiz aquilo por um outro motivo, não. Realmente eu estava, assim, muito emocionado. Mas eu entendi a palavra dele. Então eu botei os 2 joelhos no chão e eu me curvei. E as mãos do presbitério me ordenaram. Mas o que eu quero trabalhar com isso? Por vezes nós somos muito autossuficientes nas nossas convicções, nas nossas questões. Não, eu sou bom. Sem mim, a igreja não funciona. Sem mim, Irmãos, um vírus nos leva rapidinho. Aí, depois que a gente morre, todo mundo se vira. Já notou nisso? Todo mundo que dependia de você, todo mundo dá teu jeito. Vão chorar a sua memória por 3 meses e acabou tudo. É assim que funciona. Então, volta para o texto. Prostrar-se diante do Senhor, é render-se diante do Senhor, é depender do Senhor. E um rei faz isso. A sua coroa é entregue na mão daquele que deu a coroa. Josafá se prostrou o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também fizeram isso. Se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E no verso 19, é a obediência. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios tem um momento que ele vai dizer que o espírito de Satanás, ele tem, assim, vou botar, não é satisfação, que satisfação é coisa boa, né? Mas, assim, algo que ele gosta, que é um coração desobediente. Se ele vê um coração desobediente, ele vai atrás. Então, ele habita ali, ele gosta. Então, a obediência, depois que você recebe a palavra, depois que você recebe as instruções do Senhor, o passo seguinte é: dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. O que eu estou vendo aqui é um culto de gratidão pela resposta certa de Deus, pela resposta certa da vitória que o Senhor iria dar ao seu povo. Pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse:
Ouve-me, ó Judá, e vós, morador de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Profeta, representante de Deus, palavra do Senhor. Todo crente que confia nas palavras de Deus está protegido. Então, chego perto da exposição, onde ele vai dizer do aconselhamento, e vai dizer: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, verso 22, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e dos montes de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram-se uns contra os outros. Confusão total. Destruição entre eles. Você já se perguntou aqui quem é essa turma de Seir? Eu me perguntei. Eles são os edonitas, descendentes de Esaú. Lembra de Esaú e Jacó? Aqui está Esaú. Então, essa turma descendente de Esaú ainda continua perseguindo o povo de Deus. De maneira, meus irmãos, que aqui está um culto ao Senhor, um coral à frente da batalha. E o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso ver com isso? Eu preciso ver o que Deus ensina sobre a vitória do rei Josafá. Serei breve, meus irmãos, porque muita coisa boa já saiu desse texto, mas eu vou aplicar na primeira situação. A primeira lição que eu tiro dessa história de vitória, que Deus usa esse povo, é que devemos reconhecer a nossa fraqueza e buscar e aguardar no Senhor. Só somos páreo contra Satanás com Deus. Sem Deus, nada podemos fazer. E você viu no verso número 3, do capítulo 20, que o que Josafá faz é buscar o Senhor em oração. E isso é muito importante para mim e para você. A nossa vida de oração é o nosso pulmão espiritual. Então, a primeira coisa que você está aprendendo aqui é a sua vida de oração. Ore ao Senhor. Ore todo dia. Ore até dormindo. Está dormindo? Se você conseguir fazer isso, ore ao Senhor. Acordou, ore ao Senhor. Está no banho? Fale com Deus. Tenha essa relação direta com o Senhor. Não desista nunca. Não fraqueje nesse ponto. Uma outra lição que eu preciso dizer e trazer para a minha vida e para a sua vida. Reconhecer também a nossa fraqueza, mas devo confiar no Senhor. O verso número 12 vai dizer, olha, temos que estar com os olhos fitados ao Senhor. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Eu acredito que você também deve passar por isso. Os problemas chegam e nós ficamos olhando para o problema. Mas eu quero olhar como exemplo, melhor dizendo, eu tenho um exemplo que é Davi. Davi olhou para aquele gigante, o maior problema que ele tinha naquele momento era o gigante. Ele poderia olhar para tudo quanto é lugar do corpo daquele gigante, mas ele olhou para o cabeção daquele gigante. Uma pedra, um cabeção daquele, ele falou assim, é ali que vai acontecer o negócio. Ouve a voz de Deus, confia no Senhor, pega a sua ferramenta, a sua armada, pimba. Pastor Jeremias, da 8ª igreja, ele chega a dizer que o anjo surfou na pedra de Davi e acerta o cabeção do gigante Golias, e ele cai. E não terminou aí, né? Ele cai desmaiado. Davi faz o quê? Pega a espada
e termina o serviço. Então, precisamos confiar no Senhor, olhos fitos no Senhor e não nos problemas. Confie no Senhor. Problemas, como diz de manhã, é igual cria de coelho. Você termina um, amanhã de manhã tem outro esperando. Oi, estou aqui te esperando. Tu terminou aquele? Eu tenho aqui. E tu vai. Tu termina aquele, vem outro, e vem outro. Então, uma outra lição que eu preciso tirar dessa vitória do rei Josafá é ouvir atentamente ao Senhor. O verso 15 vai trazer sobre isso. Meus irmãos, a falta de entendimento nos leva a grandes erros. Quer ver uma coisa que eu fico apavorado? Não é questão de espiritual, não. É encruzilhada, não tem nada a ver com o espírito, tá? Eu estou falando do trânsito. Eu estou no lugar que eu tenho que passar, eu fico, meu Deus, e agora? Será que vai vir um carro de lá? Uma moto? Alguma coisa? Aí eu fico atento, eu fico até demorando um pouquinho. Não sei se a idade está me fazendo isso. Falta aqui. Então, eu quero dizer que nós precisamos ouvir o que o Senhor está dizendo. Pergunta de novo. Senhor, é isso mesmo? Me ajuda, me orienta, Senhor. E Ele vai falar com você. Então, no momento em que eu ouço a palavra do Senhor, vai sair o medo, vai sair o susto, e entra a coragem e entra o preparo. Ficaremos firmes, e o Senhor vai nos dar a vitória que precisamos. Eu chego perto do final nesta aplicação, meus irmãos, olhando ainda nas direções do verso 18 e 19, onde você viu a obediência. Se o Senhor está falando ao meu e seu coração, obedeça. Saul não entendeu bem isso. E Samuel vai dizer, melhor é obedecer do que sacrificar. Então não adianta muitas obras, não adianta envolvimento demais, né? Se é um desobediente. Não. Vamos pensar assim. Então, no momento do início da batalha, nós temos que cultuar ao Senhor, seja de forma coletiva ou individual, em saber que o Senhor está na nossa vida. Eu olho para esse texto e lembro do Provérbio, capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Então confia no Senhor. Você tem ferramentas, você tem conhecimento, você tem muitas coisas, mas coloca um pouquinho isso de lado e peça ao Senhor sabedoria. E Ele vai te dar. Porque o verso 37, no capítulo 37 do Salmo 37, 4 e 11, vai dizer, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele o fará. Só corrigindo ou entendendo melhor, é Salmo 37, do 4 até o 11. E eu finalizo realmente olhando para a pessoa de Jesus Cristo, aonde Ele vai dizer, eu nunca vou deixar vocês sozinhos, eu nunca vou deixar vocês órfãos, eu nunca vou abandonar nenhum de vocês, porque todos aqueles que o Pai me enviou, jamais eu lançarei fora. A pessoa de Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz pelas nossas vidas, porque Ele nos ama demais. Ele conhece cada problema que estamos passando. Ele sabe das nossas batalhas, Ele sabe das nossas angústias, mas Ele nos ajuda a termos alegria nas vitórias do dia a dia. É o Senhor que tem renovado as nossas forças a cada manhã, a cada momento. O Senhor, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, está dizendo, sede forte, não temais, avança. Eu já te estendi a mão, você está se afogando? Vou te estender a mão, vou colocar sobre as águas. Olha, eu vou impedir isso e aquilo outro, porque eu vou estar sempre com você. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Creia nisso, meus irmãos. Tenha essas lições de vida, essas lições espirituais para as nossas vidas. Se Josafá conseguiu a vitória,
o Senhor também está agindo a nosso favor. Cristo, o nosso Redentor, está nos dando a vitória a cada dia. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amém, meus irmãos? Estou pensando, teólogo, dependendo do tempo, nós cantarmos esse hino no final. O primeiro, eu acredito que vai ser muito bom. É um hino que fala muito ao coração da igreja e foi bem propício a escolha. Na estreia, o retorno do nosso coral. Que bênção para as nossas vidas. Meus irmãos, em ato contínuo, vamos participar da ceia. Vamos cultuar ao Senhor e vamos dizer o seguinte: Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor está nos dando. Eu tenho certeza que as minhas lutas o Senhor já pegou para si. E o Senhor está me dando oportunidades maravilhosas na minha vida. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11. Eu não sei quem é que vai acompanhar no louvor, se é o nosso irmão Teódoro, se é a equipe. Já pode se posicionar. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Senhor, os elementos pão e vinho estão à mesa. E nós te rogamos, Senhor, que Tu mesmo consagre parte do pão e parte do vinho, que seja um meio de graça para a Tua igreja. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Os presbíteros me acompanhem, por gentileza, meus irmãos. Meus irmãos, de forma semelhante, o Senhor Jesus Cristo, na última Páscoa e primeira ceia, Ele pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Após haver ceado, ele vai pegar o cálice e vai dizer: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isso em memória de mim.
esquecido do pão ou do vinho. Meus irmãos, chegamos ao final dessa liturgia para o início da liturgia da vida. Queremos passar alguns avisos, depois fazermos as nossas orações. Entre eles está a semana do Carnaval. Então, dá uma olhadinha aí no boletim, como será a dinâmica da semana do Carnaval na nossa igreja, tá bom? Então, não vou me ater muito na informação, porque está aí no boletim, para que você, assim, seja orientado, certo? Isso é um ponto importante. Um outro ponto, meus irmãos, amanhã haverá a nossa reunião de oração, a nossa SAF faz o convite, como sempre, e então pede para que você venha, e a igreja, assim, com o tema, né, família, vem orar por sua família. Um outro ponto importante, os homens estão se mobilizando, ficaram tão, assim, gratos com o café, que estão pretendendo fazer um grande almoço. Eu falei assim, olha, que beleza, no último domingo, eu acho que aquele miojo de churrasco, isso cai bem, gente. Essas coisas são, né? Aquele miojinho e tal, eu acho que vai, então, para não fazer, miojo. Não faça... Depois do café de hoje, miojo. Fazer o quê? Que dá pra gente, né, gente? Vamos combinar, né? Depois dessa, né? Aquele miojinho, tem vários tipos. Sabrina não conhece o miojo. Tem... Não, quarto domingo, nada de almoço. Todo mundo aqui e vamos, então, participar do almoço. Vamos ver o que vai acontecer aí. Depois vai haver um rateio, tal, para a gente trabalhar. Qual é o tipo do miojo? Tem? Tem. Miojo de picanha. Pronto, tá aí, ó. Tem um negócio desse. Claro. É claro. Exatamente. Então está aí o aviso de forma antecipada para que vá correr tudo bem, gente. Fiquem tranquilos. Dito isso, meus irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar, pedir ao Senhor que continue cuidando de cada um de nós. Teódulo, você poderia já formar o coral aqui à frente? Os presbíteros que vão louvar com o coral, fiquem aqui. Eu vou fazer a oração e vamos cantar o Tríplice Amém e vamos fazer o pós-lúdio. E os diáconos já podem retornar para os seus postos. Quem não for do coral, os presbíteros podem subir se assim desejarem. O coral se posicione. Nós vamos fazer a oração, cantar o Tríplice Amém e vamos passar a palavra para o regente. Irmãos, estamos um pouquinho à frente do nosso horário, porque vocês viram que por causa do temporal que nós tivemos antes do culto, atrasou uns 15 minutos ou 20 a liturgia. Então, vamos, então, fazer isso. Tá? Passamos um pouquinho do horário por causa dessa interferência do temporal. Mas, graças a Deus, correu tudo bem. Quem está nos assistindo aí em cidades distantes, fique tranquilos, pelo menos onde eu sei, teve um temporal, né, encheu um pouquinho a rua, mas não houve nenhum dano. Eu até fiquei preocupado que teve umas nuvens tão fechadas e daqui a pouco você, será que... Mas não retornou, não. Vamos orar. Senhor, te pedimos mais uma vez pela nossa irmã Iraci, que não tem passado bem, que o Senhor continue estando com ela, com a sua netinha. Abençoa, Senhor Deus, o nosso irmão Soares, que este casal, Senhor, a cada manhã as suas forças sejam renovadas. Nós pedimos por isso, Senhor. Te pedimos também pelo pastor Edson Monteiro, que o Senhor abençoe a sua vida, que é o pai do nosso irmão Edisandro, que o Senhor, com a tua mão poderosa e maravilhosa, sustente aquela vida, Senhor. Tu bem sabes do que ele está necessitado nesta hora, e se for da tua vontade, Senhor, que o Senhor possa proceder o milagre que o Senhor deseja naquela vida. Te rogamos ainda, Senhor, pelo pastor Luiz Carlos Correia, da Igreja Presbiteriana de Esperança, em Cabo Frio. Tu bem sabes, Senhor Deus, o que o teu servo está passando naquele leito. Nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor também coloque a sua mão sobre ele. Te rogamos também pela sua esposa Lair,
Abençoa a vida, Senhor Deus, da tua serva, nesse momento tão difícil em que o casal está passando. Senhor, as nossas orações também se estendem para os nossos irmãos que estão, Senhor Deus, nesta hora, apresentando diante de Ti as questões, as demandas, situações, Senhor Deus, que aos nossos olhos não há nenhuma solução, mas quando fitamos os nossos olhos em Ti, no trono da graça, nós estamos vendo pela fé o nosso Jesus Cristo, soberano, Rei, sobre todas as coisas. E é nele, Senhor, que nós estamos confiados e apresentamos as nossas orações. Senhor, nos atende, nos socorre, porque estamos em grande batalha, Senhor, e nós precisamos da Tua ajuda. Te rogamos, Senhor Deus, na área coletiva, pela Igreja Presbiteriana do bairro Santo Elias. Senhor, Tu bem sabes que os Teus servos estão procurando fazer o melhor, um trabalho de excelência para Ti. Mas sabemos, Senhor, que o inimigo, ele tenta buscar brechas, ele tenta, Senhor Deus, ver pontos fracos, e ele tenta se infiltrar entre nós. Mas nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda. Repreenda, Senhor, o inimigo das nossas almas, o inimigo da igreja, para que nós possamos fazer a Tua obra para a honra e glória do Teu santo nome. Te rogamos, Senhor, por aqueles que sempre nos visitam, que a Tua mão poderosa sempre repouse sobre eles. Desejamos, Senhor, que em breve eles possam fazer parte desse grupo espiritual que é a Tua igreja. Sustenta, Senhor Deus, o nosso retorno para os nossos lares, para os nossos destinos. Que tenhamos, Senhor Deus, um sono reparador. Abençoa também os nossos irmãos que estão em viagens, ainda estão em férias. Que a Tua mão poderosa, Senhor, continue abençoando a cada um deles. É a nossa oração de gratidão em nome de Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito, repouse sobre esta igreja, sobre o povo de Deus aqui na face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. O tríplice amém, meus irmãos. De Deus resplandece sobre nós. Vamos nos assentar e vamos louvar junto com o nosso coral. Grito. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. Certa que a vitória alcança.
Cleiton ali terminou.